E se suas crenças fossem o resultado de uma manipulação sutil? A Bíblia adverte contra cultos e práticas religiosas enganosas, advertências frequentemente negligenciadas por líderes religiosos. Este conhecimento, suprimido por séculos, merece ser investigado. O objetivo não é incitar o abandono da fé, mas sim promover o discernimento. A própria Bíblia fornece ferramentas para distinguir a verdade da falsidade. Aquela sensação incômoda, a impressão de que algo está errado em sua comunidade religiosa, pode ter fundamento. Neste vídeo abordaremos as táticas de manipulação descritas na Bíblia, usadas por cultos e algumas religiões, os sinais de alerta mencionados por Jesus, estratégias para fortalecer a fé autêntica e evitar o engano. Esta análise poderá transformar sua perspectiva espiritual, alterando a forma como você enxerga seus líderes religiosos e a si mesmo. Prepare-se para um confronto com a realidade. A busca por significado é intrínseca à natureza humana e a fé, em sua essência, é pura. Contudo, essa busca pode ser explorada. A fronteira entre religião e culto é tênue e a Bíblia, surpreendentemente, oferece pistas sobre essa distinção. Essas pistas foram ignoradas ou deliberadamente ocultadas? O propósito aqui não é julgar crenças, mas oferecer clareza. A verdade, como um diamante bruto, precisa ser lapidada e a verdade espiritual é de valor inestimável. A espiritualidade autêntica liberta. O problema reside em seu uso como instrumento de controle. Cultos, com suas táticas manipuladoras, estão mais presentes do que se imagina. Aquele desconforto sutil, mesmo em ambientes aparentemente perfeitos, será o foco de nossa discussão. Desvendaremos os segredos da manipulação religiosa, explorando os ensinamentos bíblicos. Esteja preparado, as descobertas podem abalar suas convicções. O que define um culto? Não se trata de reuniões religiosas comuns, mas de grupos que drenam a energia vital de seus membros. Como o proverbial sapo na panela que não percebe o aumento gradual da temperatura. A diferença entre um culto e uma religião pode ser quase imperceptível, muitas vezes disfarçada sob o rótulo de igreja. Muitas religiões respeitáveis tiveram origens em cultos. É a história do patinho feio, nem sempre com um final feliz. O patinho pode crescer, adquirir poder e se tornar perigoso. A Bíblia há milênios alertava sobre lobos em pele de cordeiro. Pessoas que usam a fé alheia para benefício próprio. Uma metáfora surpreendentemente atual. Identificar um culto é desafiador. Eles utilizam discursos de amor e salvação, muitas vezes mascarando a exploração financeira. É uma armadilha sutil e perigosa. Contudo, o bom senso é fundamental. Fé e razão podem e devem coexistir. A manipulação religiosa se manifesta em detalhes sutis. Analisaremos características comuns em cultos e em algumas religiões estabelecidas, sempre à luz dos ensinamentos bíblicos. Primeiro, o líder carismático que parece possuir todas as respostas. Paulo, em 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15, alertava sobre os falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos disfarçados, uma possível premonição dos pregadores midiáticos contemporâneos. Em seguida, o controle mental e comportamental com regras rígidas que controlam a vida dos membros. Jesus criticava essa atitude. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2, versículo 27. O uso do medo do inferno como ferramenta de controle é outra tática antiga. Contudo, 1 João 4, versículo 18 afirma: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. A fé baseada no medo é questionável. A alegação de exclusividade da verdade, a ideia de que só nós temos o caminho, é outro sinal de alerta. Em Atos 17, versículo 11, os bereanos foram elogiados por examinar as Escrituras para verificar a veracidade dos ensinamentos de Paulo. A exploração financeira, com ênfase excessiva em dízimos e ofertas, é outra característica preocupante. Jesus expulsou os vendilhões do templo, João 2, versículos 15 a 16, demonstrando sua indignação com a comercialização da fé. Identificar essas manipulações exige discernimento. A Bíblia está repleta de alertas sobre lobos em pele de cordeiro. Advertências divinas sobre a existência de enganadores. Jesus alertou em Mateus 24, versículo 24,
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Milagres e espetáculos podem ser usados para manipulação. Os bereanos, em Atos 17, versículo 11, praticavam o exame crítico das Escrituras, demonstrando uma fé com senso crítico. Paulo, em 2 Coríntios 4, versículo 5, criticou os líderes que se autopromovem. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor? A imposição de dogmas sem questionamento é outro sinal de alerta. João 4, versículo 1 adverte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Identificar esses lobos é um desafio. Jesus avisou em Mateus 7, versículo 15, Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro, são lobos devoradores. Nem todo discurso agradável é sinal de santidade. A sensação de que algo está errado, mesmo sem clareza, é comum em relação a cultos modernos disfarçados de religião. Paulo, em 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4, previu: Porque virá tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As pessoas preferirão o que é agradável à verdade. Algumas instituições religiosas parecem ter dominado a arte da manipulação psicológica. Não questione, apenas aceite, é uma frase recorrente. Contudo, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, incentivou: Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. O uso da razão é fundamental. Líderes, que se colocam como donos da verdade, contrastam com o exemplo de Jesus, que lavou os pés dos discípulos. João 13, versículos 14 e 15, um ato de humildade. A teologia da prosperidade que apresenta Deus como uma fonte de riqueza material, contrasta com a atitude de Jesus ao expulsar os vendilhões do templo. Marcos 11, versículos 15 e 17, demonstrando sua ira com a transformação da fé em comércio. Nem toda igreja organizada é um culto disfarçado, mas o discernimento é crucial. 1 João 4, versículo 1, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Um teste espiritual é essencial. Culto e religião, uma linha tênue e complexa. Pelos seus frutos, os conhecereis. Mateus 7, versículo 16. Os resultados são amor e paz ou divisão e medo? A Bíblia ofereceu alertas claros. 2 Pedro 2, versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A fé genuína que transforma vidas existe. Jesus disse: Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, versículo 35. O amor é o critério fundamental. Sua fé te liberta ou te aprisiona? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. A fé verdadeira é libertadora. Algumas religiões se aproximam mais de cultos? O que as diferencia? A Bíblia nos convida a pensar, a questionar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Equilíbrio, senso crítico e amor são essenciais. Antes de julgar, examine sua própria vida espiritual. Sua fé te traz paz ou ansiedade? Ela te liberta ou te aprisiona? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Se você se sente preso, talvez seja a hora de reavaliar. Questione as práticas da sua comunidade religiosa, com respeito. Os bereanos checavam até Paulo, Atos 17, versículo 11. Seus frutos são bons? Amor ou divisão? Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 16. Compartilhe suas experiências com práticas religiosas questionáveis. Sua experiência pode ajudar outros. A jornada espiritual é contínua.
O importante é manter a mente aberta e o coração sincero. Se este conteúdo foi útil, considere avaliar esta análise. Inscrever-se para receber mais conteúdo semelhante. Compartilhar com aqueles que podem se beneficiar desta informação. Ao disseminar conhecimento, você pode ajudar a prevenir armadilhas espirituais. Lembre-se, a fé verdadeira liberta. Use sua inteligência. Questione, busque a verdade. E talvez você encontre uma conexão mais profunda com o divino. Chegamos ao final de mais um vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este espaço de aprendizado com seus amigos e familiares. Juntos, vamos contribuir para um mundo melhor. Deus abençoe a todos.